Olá, meu nome é Viviane Raias, eu sou diretora de produção e diretora artística da Raias Produções. A Raias é uma empresa de cultura sediada aqui no Rio de Janeiro, que trabalha principalmente com atividades teatrais. É um prazer e uma honra estar gravando esse depoimento que vai compor o acervo de memória dos trabalhos técnicos do início do século. Eu selecionei 2 espetáculos que eu trabalhei como diretora de produção e diretora artística para contar aqui um pouquinho para vocês. O primeiro espetáculo é o Blackbird, do escocês David Harrow, e o segundo é Para Onde Ir, que é um monólogo a partir do Crime e Castigo do Dostoiévski. Esses 2 espetáculos foram produções muito bem-sucedidas, ficando anos em cartaz, realizando várias temporadas. No espetáculo Blackbird, eu executei a função de diretora de produção e eu também era a atriz desse espetáculo. O que faz um diretor de produção? O diretor de produção é o profissional que está à frente da produção. Ele organiza toda essa produção, ele faz o planejamento dessa produção, ele trabalha diretamente com planilhas, com cronogramas. Então, o diretor de produção é o profissional que tem aquela visão geral, é o responsável por levar essa produção, de executar, de realizar essa produção. O diretor artístico, ele trabalha na parte artística do espetáculo. Ele vai dirigir artisticamente o espetáculo. Ele trabalha com os atores, ele dirige os atores para que o espetáculo saia do papel e ganhe vida. A relação desses 2 profissionais, do diretor de produção e do diretor artístico, é uma relação muito estreita. Então, o diretor artístico da sala de ensaio tem uma comunicação com o diretor de produção, que geralmente trabalha no escritório. É um trabalho que ele está ali no computador. Já o trabalho do diretor artístico é um trabalho de sala de ensaio, é um trabalho com texto, com ensaio, com os atores. O diretor artístico também tem uma relação muito estreita com os outros profissionais da ficha técnica que vão compor artisticamente esse espetáculo, que é um diretor musical, que é o iluminador, o figurinista. Então, esses profissionais também têm uma relação muito estreita, tanto com o diretor de produção quanto com o diretor artístico. O Blackbird foi um espetáculo que estreou em 2014. Fez 9 temporadas, ele ficou 6 anos em cartaz. É um espetáculo que fala de um reencontro de um homem e de uma mulher 15 anos depois. Eles se reencontraram, eles ficaram sem se ver 15 anos e eles se reencontram 15 anos depois. É um espetáculo que fala de uma temática delicada. Então, tanto o diretor de produção quanto o diretor artístico, eles tinham que estar muito afinados para passar a mensagem correta para o público. Por quê? Porque esse homem, esse personagem, né, ele teve uma relação com essa menina e na época ela tinha 12 anos de idade. Esse espetáculo, ele inicia 15 anos depois. Essa menina vai até, hoje, né, já é uma mulher, ela vai até o encontro desse homem para justamente conversarem, discutirem toda essa relação do passado. Então é um drama que foi abordado e por isso que foi tão bem sucedida todas as temporadas e permaneceu em cartaz durante anos, porque teve uma abordagem muito correta, teve uma abordagem muito não esse espetáculo ele não levantou polêmicas, ele simplesmente expôs os fatos, ele contou uma história, por isso que ele foi tão bem sucedido.
O Para Onde Ir também é um espetáculo, é um monólogo. Nesse espetáculo eu fiz a direção de produção e também a direção artística. Então era muito engraçado, porque eu estava à frente de todo o planejamento, toda a organização, de cronograma, de prazo, de planilhas, e também estava na sala de ensaio. Então, conforme as demandas de sala de ensaio iam surgindo, eu já anotava e quando chegava em casa já executava como diretora de produção. É o que foi diferente em Blackbird, porque Blackbird eu estava ali como atriz e também como diretora de produção, mas tinha um diretor artístico. Então também era bacana. Por quê? Porque a diretora de produção também estava em sala de ensaio. Então também ali facilitava toda essa comunicação entre o diretor e a diretora de produção, que é uma relação muito estreita, né? A gente precisa estar em total sintonia. Por quê? Porque os dois profissionais, eles estão agindo na execução do projeto, né? Um depende do outro. Então, a gente precisa estar muito bem afinado, né? Muito bem certeiro o que é que a gente quer dizer com esse espetáculo, como que esse espetáculo está passando essa mensagem para o público. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar relatando um pouco do meu ofício, da minha função nesses dois espetáculos. Eu espero colaborar com esse acervo, com essa memória, falando desses dois trabalhos muito significativos aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada!